Bem, pessoal, estou de volta então para a gente seguir estudando teorias situacionais / contingenciais da liderança. Além de estudar nesse bloco as teorias situacionais e contingenciais, vamos estudar também outras teorias da liderança menos cobradas, mas que precisam estar na sua cabeça, porque aparentemente, ou melhor, porque uma vez ou outra aparece na hora da prova, tá bom? Vamos para o quadro. Como eu falei para vocês, vamos estudar agora algumas teorias contingenciais da liderança. Na visão contingencial da administração, o que é que acontece nessa visão contingencial da administração? A administração deve se adaptar sempre ao ambiente no qual ela está inserida. A organização se insere no ambiente, o ambiente se modifica, a organização se modifica em função do ambiente. Quando a gente fala, então, teorias contingenciais da liderança, a gente está falando daquelas teorias que tentam estudar o fenômeno da liderança como uma reação às contingências apresentadas pela situação. Por isso que se fala normalmente teorias contingenciais ou teorias situacionais. A situação se apresenta e a liderança deve se adaptar para, considerando essa situação, conseguir o melhor desempenho dos seus funcionários, tá bom? Voltando para o quadro. Na visão contingencial, então, haverá um estilo de liderança com comportamentos adequados para cada situação vivida, que é o que eu acabei de falar para você. Vamos estudar as seguintes teorias contingenciais, que são as mais relevantes. O modelo de liderança de Fiedler, a teoria do recurso cognitivo de Fiedler, a teoria do caminho meta de House, a teoria situacional de Hess e Blanchard e o contínuo do comportamento de líder. Atenção! Essas não são todas as teorias de liderança situacional e contingenciais que existem. Não são. Carlos, por que você não dá todas para a gente, então? É simples, porque não dá para levantar todas as teorias. E mesmo que desse para levantar todas as teorias, haveria uma perda de tempo gigantesca para nós. Não dá para a gente estudar todas as teorias, porque elas simplesmente não caem em provas. A gente tem que estudar aquilo que efetivamente cai em provas em 99% dos casos. Aquele 1% dos casos que foge a isso aqui, não vale muito a pena aprofundar, tá bom? Ciente disso, a gente pode seguir em frente para o quadro. O modelo de Fiedler. Para a teoria de Fiedler, o desempenho do grupo depende dos seguintes fatores. Estilo do líder é um fator a ser considerado e o grau de controle proporcionado pela situação. Proporcionado para quem, pessoal? Para o próprio líder. A situação pode ou não ser controlada com base em 3 pontos específicos que vale a pena memorizar. Relações líder-liderados, estrutura da tarefa e poder da posição. Poder da posição de quem? Do próprio líder. O que significa cada um desses pontos? Relação líder-liderados. A avaliação de se os membros do grupo confiam, acreditam e respeitam o líder. A estrutura da tarefa. A maior ou menor formalização da tarefa. Eu vou dizer para vocês o seguinte, quanto mais formalizada for a tarefa, eu posso dizer que ela é mais estruturada. Quanto menos formalizada, menos estruturada. E o poder da posição. A posição ocupada proporciona poder forte ou fraco para intervir sobre os liderados. Então, na hora de escolher o estilo apropriado para exercício da liderança, o líder deve considerar esses 3 fatores: relação líder-liderados, poder da posição e grau de estrutura da tarefa. A partir disso, haverá um estilo de liderança mais apropriado que gera um melhor resultado. É basicamente isso que diz a teoria do modelo de liderança contingencial de Fiedler, tá bom? Existe um gráficozinho que mostra claramente como o estilo de liderança de um tipo ou de outro se adapta melhor às situações de um jeito ou de outro, que é o que a gente vê agora. Olha esse gráfico. O desempenho será bom, olha aqui, ó, bom ou fraco. O desempenho será bom na linha tracejada nessa situação favorável. O desempenho será bom na linha tracejada nessa situação desfavorável. E o desempenho será bom na linha cheia, preenchida, no desempenho moderado. O que significa a linha tracejada e a linha cheia? A linha tracejada é o líder orientado para as tarefas e a linha cheia é o líder orientado para relacionamentos.
que é que significa cada um desses comportamentos de liderança. Vamos relembrar. A liderança orientada para a tarefa é aquela que apenas busca o melhor desempenho mais rápido possível dos funcionários, sem nenhum grau de explicação para os funcionários sobre o porquê de estar sendo desempenhada determinada tarefa e de determinada forma. O foco é a produção. A liderança orientada para relacionamentos, por sua vez, ela busca conseguir melhores resultados ao apoiar as pessoas na organização. O que a teoria de Fiedler apresenta para a gente é que nas situações muito favoráveis ou muito desfavoráveis, o ideal para conseguir um bom desempenho é que o líder use um estilo orientado para a tarefa. E apenas naquelas situações intermediárias, o líder utiliza um estilo orientado para os relacionamentos. Muita gente se pergunta por quê? Eu explico rapidamente. Olha só, se a situação é super favorável, em outras palavras, a tarefa é estruturada, o sujeito sabe o que ele tem que fazer. As relações líder-liderado são positivas. O líder se dá bem com os liderados e vice-versa. E o poder da posição existe. O líder realmente consegue utilizar um poder que ele tem derivado da posição que ele ocupa dentro da organização. Se essas três coisas estão presentes, a situação é muito favorável. E se é muito favorável, não tem para que perder tempo com mimimi, não. O líder, ele vai propor para as pessoas exatamente o que elas devem fazer, como elas devem fazer, com comportamento orientado para tarefas. E aí o resultado será melhor do que aquele líder que fica de mimimi, vamos ajudar as pessoas, vamos tratar todo mundo bem. Na outra ponta, acontece coisa muito parecida. Se as pessoas não têm uma tarefa estruturada, em outras palavras, elas não sabem muito bem o que tem que fazer, o líder, ele não tem poder na sua posição, ele não consegue mandar muito bem, ele tem dificuldade porque a posição que ele ocupa não permite. E as relações do líder com os liderados não é boa, a melhor coisa que ele pode fazer é tentar guiar o comportamento dele para tarefas. Focar no relacionamento com as pessoas, melhor, até usei mal essa expressão. Focar o relacionamento nas tarefas. Em vez de pensar nas pessoas, ele pensa nas tarefas. Desempenhar as tarefas. As pessoas têm que desempenhar as tarefas, obter resultados, conseguir fazer com que as suas tarefas deem resultados para a organização. Sem precisar explicar para as pessoas por que elas têm que fazer aquelas tarefas e de que forma, ou melhor, o porquê tanto das tarefas serem feitas quanto da forma das tarefas serem realizadas. O chefe vai apenas buscar mandar as pessoas fazerem as tarefas, tá bom? E aqui eu usei chefe como substituto do líder, porque é muito comum, inclusive em provas, isso aparecer desta forma, tá certo? No meio do caminho, por outro lado, se a situação não é muito bem controlada pelo chefe, ou se a tarefa é mais ou menos estruturada, ou se tem qualquer mistura intermediária dessas coisas, cria-se uma situação que a melhor coisa que o chefe faz é criar um relacionamento positivo. Então, ter comportamentos direcionados para melhorar os relacionamentos com as pessoas e, a partir disso, tentar convencer as pessoas a obter resultados positivos no dia a dia organizacional, tá bom? É isso que eu quero que você lembre, entenda dessa teoria. E o que é que eu quero que você memorize? Situação favorável e situação desfavorável, o líder é orientado para tarefas. Situação moderada, o líder é orientado para relacionamentos. Aí, voltando aqui para o quadro, você pode me dizer, Carlos, e essas categorias aqui foram colocadas 8 categorias intermediárias aqui no meio, melhor, 2 na ponta e 6 intermediárias. Eu preciso memorizar cada uma dessas categorias aqui para efeito de provas de forma geral? Eu digo que não. Sabe por quê? Porque de forma geral o que cai na prova é que você entenda o modelo de Fiedler de forma ampla e considerando essas 3 possibilidades. Cenário favorável, moderado e cenário desfavorável. Teoria do recurso cognitivo de Fiedler. Isso aqui já é outra teoria, tá? É uma teoria seguinte, também de Fiedler. Vamos para o quadro. Para esta teoria, o líder tem dificuldade de pensar de maneira lógica quando está em uma situação de grande estresse. O estresse é uma desvantagem situacional. Algumas situações apresentam estresse e outras não. Quando há estresse, tem-se uma desvantagem na situação para exercício da liderança. O desempenho do líder será reflexo da relação entre traços do líder
comportamento de liderança diretiva e aspectos da situação. Os traços do líder, que são os recursos cognitivos, são inteligência e experiência, e os aspectos da situação incluem o estresse no grupo e a natureza da tarefa. As conclusões, as observações gerais da teoria de Fiedler incluem: a inteligência do líder apenas melhora o desempenho da equipe quando os trabalhadores necessitam de orientação para a tarefa, geralmente complexa, e o líder é diretivo. Em outras palavras, se o líder não for diretivo e se as pessoas não precisarem de orientação para a tarefa, ou seja, se as tarefas forem bastante estruturadas e claras, a inteligência do líder, que é um recurso cognitivo, não fará diferença. Ela só fará diferença nessa situação que eu estou falando para vocês aqui, ó. Quando os trabalhadores necessitam de orientação para a tarefa específica, geralmente complexa, e quando o líder atua de forma diretiva. Por outro lado, quando o estresse é baixo, a inteligência do líder permite a melhor tomada de decisões e elaboração de planos. Apesar disso, em situação de elevado estresse, a inteligência ou não do líder não diferencia na qualidade das decisões tomadas. Olha que interessante, diferencia, né, na verdade. Em situações de alto estresse, tem-se uma desvantagem situacional. E nesse caso, com alto estresse, inteligência, que é um recurso cognitivo, não vai fazer diferença na qualidade das decisões tomadas. Em outras palavras, quando um líder vai tomar decisões, se ele está em uma situação de baixo estresse em relação ao grupo, ser inteligente faz diferença. Mas se o estresse é grande, ser inteligente não faz a mínima diferença. É isso que a teoria diz, tá? Voltando para o quadro. Nessas últimas situações, que situações de alto estresse, a experiência do líder tende a melhorar sua capacidade de decisão e desempenho do grupo. Em outras palavras, olha o segundo recurso cognitivo surgindo aí. Nós temos o recurso cognitivo de inteligência e o outro de experiência. A experiência, ela serve em situações de elevado estresse. E a inteligência serve em situações de baixo estresse, tá bom? Voltando para o quadro. Líderes com experiência ampla e de qualidade tendem a gerar um melhor desempenho do grupo em situações de elevado estresse percebidos pelos membros. Mas, se o estresse for baixo, o desempenho será inferior, já que os líderes podem se sentir pouco desafiados ou até mesmo entediados. Olha que interessante. Um líder experiente gerenciando situações comuns do dia a dia de baixo estresse, se sente desmotivado, desinteressado pelo trabalho e por conta disso, o fato de ele ter experiência termina gerando resultados inferiores aos resultados que haveria se ele não tivesse tanta experiência assim. São esses os fatores que modulam o desempenho do líder segundo a teoria do recurso cognitivo de Fiedler, tá bom? Voltando para o quadro. Mais uma teoria contingencial que a gente vai estudar é a teoria do caminho meta de House. É uma teoria também chamada de teoria dos passos gradativos ou ainda teoria do caminho objetivos. Para essa teoria, o líder deve esclarecer o caminho que seus seguidores deverão tomar para que possam atingir determinados objetivos de trabalho. Com isso, o que se pretende é diminuir os obstáculos e as barreiras à execução dos objetivos, aumentando a motivação do funcionário para que eles possam atingir seus próprios objetivos e os objetivos da organização. Em resumo, é isso, mas é preciso entender que House visualizava 4 estilos de liderança a serem adotados em diferentes situações. E aqui não tem saída. É preciso memorizar. O líder apoiador é aquele que trata os subordinados igualmente e se preocupa com o seu bem-estar. O líder diretivo é extremamente objetivo usando a comunicação para dizer exatamente o que pretende. Planos e padrões são seus objetivos de trabalho e base de seu comportamento. O líder participativo é aquele que valoriza e encoraja os subordinados a participarem da tomada de decisões. E o líder orientado para objetivos ou resultados é aquele que prepara os objetivos desafiadores e que se preocupa com o desempenho atingido, buscando os melhores resultados. Teoria situacional de Hesse e Blanchard. Agora volta para mim aqui na câmera. Seguinte, se tem uma teoria importante para efeito de prova, uma teoria situacional que é super relevante, que vive sendo cobrada em provas dos mais diversos concursos, é a teoria situacional de Hesse e Blanchard. De algumas pessoas dizem Hesse e Blanchard, enfim,
o nome, como se pronuncia, é pouco importante. O importante é que você reconheça essa teoria. E mais, é muito comum que essa teoria apareça na hora da prova apenas como teoria situacional. É muito comum que as bancas falem segundo a teoria situacional. E aí ela está falando de alguma teoria situacional específica. E o mais comum é que a teoria específica que está sendo levantada na cabeça do examinador é a teoria situacional de Hessel e Blanchard. Entendeu? Vamos estudá-la com cuidado, entendendo desde já que trata-se de uma teoria que busca compreender a maturidade do profissional e dizer que o líder tem que se adaptar à maturidade de cada profissional especificamente. Alguém pode se perguntar, Carlos, trata-se da maturidade do grupo? Da maturidade da organização? Não. É a maturidade de cada indivíduo. Ah, Carlos, então cada pessoa tem uma maturidade, é isso? Não. Olha que interessante. Cada pessoa tem uma maturidade para uma determinada tarefa. Por exemplo, você pode ter elevada maturidade para trabalhar como analista administrativo, ou como consultor, ou como, enfim, diferentes cargos específicos que fazem sentido dentro daquilo que você pode fazer hoje. Mas talvez, apenas talvez, você não tenha maturidade para trabalhar como, vamos dizer, cameraman, por exemplo, ou camera girl, né, pode ser. Fica difícil. Por quê? Porque a maturidade, ela é baseada em dois componentes específicos. O componente da motivação para o trabalho e o componente da capacidade para o trabalho. Se você tem capacidade e motivação, você tem maturidade. Se você não tem nem capacidade nem motivação, você não tem maturidade. Mas aí no meio do caminho também há maturidades intermediárias, onde você tem um dos fatores e não tem o outro. E depois você tem o outro fator e você não tem um. A graça da teoria situacional de Hessel e Blanchard é que ela pega cada um desses 4 níveis de maturidade, que formam um verdadeiro ciclo de maturidade, de evolução de maturidade das pessoas para cada uma das tarefas que elas desempenham, e diz que para cada uma dessas maturidades o líder deve agir dentro de determinado comportamento, seja orientado para tarefas, seja orientado para relacionamentos, de modo a compensar o comportamento do funcionário naquele grau de maturidade específico. Eu sei que eu já passei um monte de informação. Eu sei também que quando eu chegar nos detalhes dessas informações, algumas pessoas, talvez seja você, talvez seja o seu caso, vão se confundir um pouco e vão achar que está errado. Ah, o comportamento que está compensando aí está errado. Não está errado. O que está no slide, eu já adianto, está certo. O que eu vou falar para vocês, eu já adianto, está correto. E aí eu vou explicar direitinho para você a partir de agora, tá bom? Para o quadro. Teoria situacional de Hessel e Blanchard. Como eu já falei para vocês, trata-se de mais uma teoria contingencial e situacional. O foco está na prontidão dos funcionários, prontidão, que é outro nome para maturidade, de modo a definir como o líder deverá agir. A prontidão, também chamada de maturidade, é baseada em 1. Desejo dos seguidores cumprirem determinada tarefa, ou seja, sua motivação. E 2. A capacidade dos seguidores cumprirem as tarefas que lhes são passadas. Em outras palavras, a capacidade. Como eu falei para você, motivação e capacidade juntas formam a maturidade. Com base nisso, são estabelecidos diferentes níveis de maturidade para os liderados. Os níveis são maturidade 1, 2, 3 e 4. Maturidade 1. As pessoas demonstram pouca capacidade, ou seja, a pessoa não sabe fazer a tarefa, e pouca disposição para fazer as tarefas e assumir responsabilidades, ou seja, motivação e capacidade baixas. Maturidade 2. As pessoas possuem motivação para o trabalho, olha só, a motivação é positiva, porém, não possuem as competências necessárias para realizá-lo. Baixa capacidade e alta motivação. Maturidade 3. As pessoas possuem as competências necessárias para realizar a tarefa, ou seja, as pessoas sabem fazer, porém não estão motivadas. Alta capacidade e baixa motivação. E maturidade máxima, maturidade 4.
As pessoas possuem as competências necessárias para a realização do trabalho, competências positivas, e desejam realizar as tarefas que são passadas, motivação positiva, ou seja, alta capacidade e alta motivação. Eu não sei se você conseguiu perceber que tem um ciclo nessa história. O ciclo da maturidade para o desempenho de uma determinada tarefa. Vamos pensar no ciclo da maturidade para o estudo. Quando você começa a estudar para concurso, o primeiro impacto de estudar para concurso é: eu não sei como se estuda para concurso. E por isso eu fico meio desmotivado, desmotivada para o estudo para concurso, considerando que o estudo para concurso é a tarefa que você está desempenhando. Nesse caso, claramente você está na maturidade nível 1. Nem sei e nem quero fazer essa tarefa, mas vou fazer porque é importante para mim. O que acontece é o seguinte: conforme você segue se dedicando, você começa a vislumbrar a possibilidade de que dê certo, de que o seu objetivo lá na frente possa ser alcançado e de que você consegue desempenhar a tarefa bem. Você vai conseguir, você começa a acreditar que vai conseguir. E aí você entra num segundo grau de maturidade, aquele no qual você possui motivação para fazer a tarefa, no caso para estudar, mas ainda não sabe direito como é que se estuda para concurso. Maturidade 2. Conforme você segue motivado, motivada para os estudos, você vai se dedicando mais e mais e mais, até que você aprende a estudar para concurso. E aí o que acontece na sequência, segundo a teoria de Hesse e Blanchett, que eu gosto muito dessa evolução teórica aqui. Na sequência, você aprende a estudar. Você já sabe quais são as técnicas de estudo, você já sabe organizar o seu horário, você já sabe revezar matérias, fazer ciclos de estudo, você já sabe fazer isso. Só que aquilo se torna repetitivo para você e por conta disso você começa a se cansar, então a motivação cai. A maturidade, ela segue aumentando, maturidade 3, por meio da capacidade. Você melhora a sua competência de realização da tarefa, ou seja, você sabe estudar, mas agora a motivação já caiu. Então, capacidade elevada, motivação baixa. O que acontece é o seguinte: essa é uma fase difícil. A fase da maturidade 3 é difícil, porque você sabe fazer alguma coisa e a sua motivação está baixa. Muita gente se congela nessa maturidade e não consegue avançar, porque é preciso um grau de esforço pessoal grande para vencer a falta de motivação e um grau de integração com a liderança, quando às vezes é um momento de um coach, por exemplo, às vezes é o momento de um amigo, de um grupo de estudo, para poder incentivar para que você reganhe a motivação. E quando você reganha, você já tem a capacidade que você tinha na maturidade 3 e agora você ganha motivação. Você chega na maturidade máxima, maturidade 4, nível de maturidade 4. O que acontece é que a interação com um líder que tente lhe guiar nos estudos, pode ser um coach, por exemplo, seguindo essa linha de que a tarefa que você está realizando é o estudo para concurso. A interação com esse coach, vamos dizer dessa forma, o líder e o liderado vão ter interações distintas em cada um dos momentos de maturidade do liderado, para que o líder, através de sua forma de agir, possa compensar aquilo que falta no liderado. Muito cuidado com essa compensação, porque não é algo, vamos dizer assim, matemático. É algo que tem significado. E vocês vão entender a partir de agora que a gente vai para o quadro. Nós temos funcionários capazes e funcionários incapazes, funcionários motivados e funcionários desmotivados. Quando os funcionários são capazes vamos começar da maturidade mais baixa. Funcionários incapazes e desmotivados. Nesse caso, o líder precisará dar orientações claras e específicas para cada tarefa. Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer e, além disso, elas estão desmotivadas. O líder tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser diretivo. Isso aqui é maturidade 1. Quando os funcionários passam para a maturidade 2, eles ainda são incapazes, porém eles estão motivados. Maturidade 2. Nesse caso, o líder deverá oferecer orientação para a realização das tarefas. Afinal de contas, as pessoas não sabem desempenhar as tarefas. Elas são incapazes.
e a partir disso eles demonstram apoio para conquistar o grupo. Mas o foco é oferecer orientação para a realização das tarefas. Olha o que acontece quando a gente vai para a maturidade 3. Funcionários desmotivados e capazes. O líder deverá dar apoio aos funcionários e permitir sua participação, como forma de melhorar a motivação do grupo. Ó, o foco aqui já é se relacionar, melhorar a motivação das pessoas. E, quando os funcionários são capazes e motivados, o líder não precisará fazer muita coisa, dado que os funcionários já estão motivados e são capazes de desempenhar as tarefas. Isso aqui se traduz da seguinte forma: estilo 1, estilo 2, estilo 3 e estilo 4. Se relacionando diretamente com a maturidade 1, maturidade 2, maturidade 3 e maturidade 4. Olha só, estilo 1, narrar, determinar, dirigir. E é bom dar uma memorizada nesse nome, porque às vezes aparece simplesmente isso na prova, tá? Aqui, o líder, vai ter um alto comportamento de tarefa e um baixo comportamento de relacionamento. Esse é o estilo para grupos com a menor maturidade. Nesse caso, o líder orienta claramente as tarefas a serem realizadas. No estilo 2, um alto comportamento de tarefa e alto comportamento de relacionamento com o nome de vender, guiar, persuadir. Nesse caso, quando a maturidade está entre baixa e moderada, M2, é o estilo ideal. Aí, o líder, ao mesmo tempo em que dirige as pessoas, apoia o seu desenvolvimento. No estilo 3, participar, um baixo comportamento de tarefa e um alto comportamento de relacionamento, é o estilo correto para a maturidade de média a alta. Aqui, o papel do líder é muito mais de apoiar as pessoas, enfatizando a criação de motivação, do que de dirigi-las para a realização das tarefas, já que elas já são capazes de realizar. E o estilo 4, delegar, baixo comportamento de tarefa e baixo comportamento de relacionamento. Trata-se do estilo adequado para liderar pessoas com nível de maturidade elevado, M4. Nessa condição, a maturidade dos liderados permite que eles executem os planos com mais liberdade e menos controle por parte da liderança, possibilitando ao líder a delegação de tarefa. Os nomes são relativamente fáceis, ó. Estilo 1, dirigir, determinar, narrar, tá ligado ao comportamento de tarefa. Estilo 2, vender, guiar, persuadir, soma o relacionamento. Estilo 3, participar, tira a tarefa e deixa foco no relacionamento. Estilo 4, tira o relacionamento e fica sem foco nem tarefa nem relacionamento. Em outras palavras, essa associação pode não fazer sentido para você, mas é isso que você tem que memorizar para efeito de provas. Estilo 1, comportamento de tarefa. Estilo 2, soma relacionamento. Estilo 3, tira tarefa. Estilo 4, tira relacionamento. É simples. É simples. A sequência é essa. Primeiro, tarefa, depois soma relacionamento, depois tira tarefa, depois tira relacionamento, ok? Super simples. E aí você vai relacionar diretamente com a maturidade 1, maturidade 2, maturidade 3 e maturidade 4, que respectivamente, maturidade 1 nem sabe, nem quer fazer a tarefa, ou seja, motivação e capacidade baixas. Maturidade 2, ganha motivação. Maturidade 3, ganha capacidade e perde motivação. Maturidade 4, reganha motivação, fica com capacidade e motivação ao mesmo tempo, tá bom? Essa teoria, eu reforço, é muito cobrada em provas. Vive sendo cobrada em provas das mais diferentes bancas. Tem que estudá-la, entendê-la de forma geral, porque muitas das questões cobradas sobre essa teoria são de forma geral, que você compreenda que ela é uma forma de compensar o comportamento do funcionário com o comportamento do líder, voltado para cada tarefa específica. Não é do grupo como um todo, é de cada indivíduo em cada situação específica, que tem a maturidade, que tem um ciclo de maturidade que envolve capacidade e motivação e que tem comportamentos de tarefa e relacionamento que vão mudando ao longo deste ciclo para gerar um melhor desempenho dos liderados. Tá bom? Vamos em frente para o quadro. Outra teoria importante é a teoria do contínuo do comportamento do líder de Tannenbaum-Schmidt. Para esses autores, a liderança deverá escolher seu estilo com base nas seguintes forças.
forças no administrador, ou seja, sua personalidade e suas convicções, forças nos subordinados, ou seja, sua personalidade e experiências, e forças na situação, ou seja, o tipo de organização e de tarefa e missão a ser cumprida. Com base nesses elementos, o comportamento adequado do líder poderá ser qualquer um apresentado pelo contínuo. A gente vai ver na próxima página. Neste contínuo, o comportamento dos líderes varia entre dois extremos. De um lado, a liderança focada no administrador que usa o poder para liderar. Do outro lado, a liderança focada nos funcionários, que recebem delegações para trabalhar livremente dentro de limite. Isso significa o quê? O que está no quadro. Numa ponta, a liderança com força no administrador usa a autoridade. Na outra ponta, a liderança com foco nos subordinados permite liberdade aos funcionários. E o que é que se chama de contínuo? Contínuo é uma linha que pode ser dividida em infinitas partes. E a ideia é que entre a ponta de autoridade máxima pelo líder e a ponta de liberdade máxima pelos liderados, é preciso que o líder se ajuste a cada situação, fazendo um corte em qualquer ponto que lhe seja conveniente, dando mais liberdade para os funcionários ou menos liberdade para os funcionários, à medida que usa mais autoridade ou menos autoridade. A teoria fala em alguns estilos específicos, mas isso não é o mais relevante. O mais relevante é que você entenda que tem esses dois pontos ancorando o comportamento do líder em um contínuo e que o líder deve, considerando os fatores apresentados, entender se dá mais liberdade ou menos liberdade para os seus funcionários. Vamos para o quadro. Olha aqui alguns exemplos de pontos intermediários no contínuo. Olha só. Numa ponta, o líder toma a decisão e simplesmente comunica para as pessoas. Na outra ponta, ele permite que os subordinados funcionem dentro de determinados limites definidos. Mas no meio do caminho, ele pode vender sua decisão, ele pode apresentar ideias e fazer perguntas, ou melhor, pedir perguntas. Ele pode apresentar uma decisão, uma tentativa sujeita a modificação. Ele pode apresentar o problema e receber sugestões, ou seja, cada vez mais democrático. Ele pode definir limites e pedir ao grupo que tome uma decisão. Ou ele pode permitir que o funcionário trabalhe dentro de certos limites. E poderia ir além, né? Ele pode dizer que as pessoas façam exatamente o que quiserem, como quiserem. Isso aqui é uma forma de dividir nesse contínuo de Tannenbaum-Schmidt. Outras teorias de liderança que é importante a gente entender incluem a teoria de troca entre líderes e liderados, que é a teoria LMX. LMX, Leader Member Exchange. É isso que significa LMX. E o que significa essencialmente a teoria de troca entre líderes e liderados? Ela é simples. Ela vai dizer o seguinte, que o dia a dia é muito corrido, o corre-corre é muito grande e que por conta disso fica difícil o líder ter uma interação comum, igual, padronizada com todos os funcionários. A partir da identificação do líder com os funcionários, a partir dos resultados que os funcionários entregam para o líder vai começando a criar maior ou menor identificação com as pessoas. Quando o líder cria maior identificação com os seus liderados, passa-se a considerar que esses liderados, que serão um número pequeno dentre todos os liderados, passam a fazer parte do chamado grupo de dentro. Aquela grande parte dos liderados que tem interações comuns no dia a dia, mas que não fazem parte das decisões mais próximas junto com o líder, são chamados de grupo de fora. O que a teoria vai dizer é que, essencialmente, as pessoas que estão dentro, ou melhor, as pessoas que estão no grupo de dentro, participam mais do processo de liderança, têm maior grau de penetração nas decisões tomadas pelo líder. E por isso elas terminam recebendo também recompensas superiores dessa interação. Já as pessoas que estão no grupo de fora terminam tendo interações mais burocráticas, comuns, padronizadas, ligadas à relação de chefia do líder com o seu liderado e não da liderança como fenômeno mais amplo, tá bom? A teoria LMX diz essencialmente isso. Vamos para o quadro ver os detalhes.
Por conta da pressão do tempo no dia a dia, os líderes estabelecem um relacionamento mais próximo com alguns dos seus liderados, constituindo um pequeno grupo de confiança chamado grupo de dentro. Quem participa desse grupo é escolhido inconscientemente pelo líder. Muito cuidado com isso, eu já vi questões de prova absorvendo esse aspecto aqui, com base em sua competência e no fato de possuir características similares às do líder. Os membros do grupo de dentro costumam receber atenção desproporcional por parte do líder e podem receber privilégios adicionais. Já os que estão no grupo de fora são tratados de maneira mais impessoal pelo líder, uma relação mais burocrática, eu gosto de dizer. A sua postura costuma ser mais centrada nas relações formais de autoridade, ou seja, nas relações chefe-chefiado. Assim, os membros do grupo de dentro participam mais da gestão e realizam trocas mais intensas com os seus líderes. É basicamente aquilo que eu tinha explicado para vocês antes da gente ir para o quadro. A liderança carismática, outra importante teoria de liderança que de vez em quando cai em prova. Liderança carismática é basicamente dizer que o carisma do líder orienta as pessoas a segui-los. Basicamente, o líder tem uma visão de futuro, ele é uma pessoa diferente, ele consegue comunicar essa visão de futuro bem para as pessoas e a partir dessa visão clara, dessa capacidade clara de comunicar um futuro que é diferente do comum, ele consegue arregimentar seguidores para segui-lo na realização daquela visão de futuro. Vamos ver os detalhes no quadro? Vamos lá. O primeiro pesquisador a pensar sobre essa teoria foi Robert House. Para essa teoria, os liderados atribuem características heróicas ou extraordinárias. É como se o líder fosse, na verdade, um herói para aquela pessoa, quando observam o comportamento de seus líderes. Suas principais características são visão do líder e articulação para tornar clara essa visão. Risco pessoal que o líder está disposto a tomar para atingir essa visão. Sensibilidade às necessidades dos liderados. E o líder é uma pessoa não convencional, uma pessoa inovadora e que age em contrário às normas vigentes. Em outras palavras, o líder é uma pessoa diferente. O líder carismático não é aquela pessoa padrão que você encontra no meio da rua e é igual a todo mundo. Não. O líder carismático é aquela pessoa que chama a atenção por ser diferente. Diferente como, Carlos? Às vezes se veste diferente, tem uma postura diferente, se relaciona com as pessoas de forma diferente. É uma pessoa esquisita, às vezes, inusitada. Enfim, é uma pessoa diferente da maior parte das pessoas. Age de forma distinta dos demais. E por isso, termina chamando a atenção para si. E chamando a atenção para si, usa de sua capacidade de comunicação para comunicar aquela visão de futuro que possui com clareza e trazer pessoas que buscam aquela mesma visão de futuro. Tá? Voltando para o quadro. A liderança carismática é potencializada por traços inatos que o indivíduo possui naturalmente, mas também pode ser aprendida. Atenção, eu tenho que reforçar isso. Ela é potencializada por traços inatos. Isso significa que são traços que as pessoas trazem desde que nasceram. Carlos, isso não quer dizer traço nato, não? Não. Na língua portuguesa, nato é aquele que nasce. Inato é a característica daquele que nasce. Então, o líder pode ser nato, segundo a teoria dos traços, que é considerada errada hoje, tá? Mas o líder poderia ser nato nessa teoria. Mas os seus traços seriam inatos, são traços que vêm junto desde o nascimento com aquela pessoa. O que a teoria carismática diz é que alguns traços podem potencializar a liderança e traços de nascimento. Às vezes o sujeito chama mais atenção por conta do timbre de voz, ou chama mais atenção porque tem capacidade de se comunicar bem, de influenciar os outros pela extroversão. Esses traços podem facilitar a liderança carismática, porém, eles nunca podem determinar. E mais, os traços que são relevantes podem ser aprendidos. Uma pessoa que não nasce com uma boa firmeza de voz, por exemplo, ela pode fazer um treinamento e aprender isso. Uma pessoa que não sabe se comunicar bem, que não é extrovertida, ela pode aprender isso. É isso que a teoria carismática propõe, tá bom? Voltando para o quadro.
Para aprendê-la, deve-se desenvolver uma áurea de carisma, estar rodeado de pessoas, criar vínculos inspiradores, trazer à tona o potencial das pessoas e mexer com as suas emoções. É por isso que a administração às vezes chateia tantos de nós, né? Porque assim, como é que o livro, como é que a própria teoria traz isso? A forma de aprender a liderança carismática é inspirar as pessoas, estar rodeado de pessoas, mexer com as suas emoções. Qual é a teoria aí por trás, caso? É a própria teoria carismática. E isso pode cair em prova? Pode cair em prova. Por isso que as questões de administração têm tanto grau de interpretação, porque ao longo da literatura esse tipo de frase está para todo lado. Eu trouxe aqui apenas para mostrar, para brincar um pouco com isso, mas para mostrar o que pode aparecer na sua prova e aquilo para o qual você tem que estar preparado, preparada, tá bom? Voltando para o quadro. A liderança transformacional é aquela liderança, é aquela teoria de liderança que busca complementar uma visão de liderança transacional, na qual o líder realiza transações com os liderados cotidianamente. O que é que isso significa? Significa que eu tenho duas visões aparentemente antagônicas, mas que no fundo são complementares da liderança. A liderança transacional e a liderança transformacional. A liderança transacional é a teoria que diz que, para o exercício da liderança, o líder tem que estar sempre realizando trocas. Essas trocas se dão a partir de quê? Do poder do cargo que o líder tem, de oferecer coisas para os funcionários exercerem determinados comportamentos e de oferecer determinadas punições caso determinados comportamentos negativos sejam observados. Essa é uma teoria de troca. Você faz algo para mim, eu faço algo para você. É o quid pro quo. Tá? Essa é a ideia da teoria transacional. A teoria transformacional, por sua vez, busca complementar essa visão. Busca dizer o seguinte, olha, é preciso também considerar a capacidade do líder transformar o comportamento dos funcionários para que eles realizem coisas que naturalmente não fariam apenas em função de uma troca, fazendo modificações profundas no comportamento dos indivíduos. A teoria transformacional, na verdade, é muito próxima da ideia carismática de liderança. É sair de uma liderança que é baseada apenas na possibilidade de oferecer recompensas e punições e entrar numa liderança que inspira comportamentos distintos nas pessoas no longo prazo, tá bom? Vamos ver os detalhes no quadro. Na liderança transformacional, os líderes inspiram seus seguidores a transcenderem os próprios interesses, causando impacto profundo e extraordinário nos liderados. Olha, até as palavras que estão colocadas aqui não são escolhidas ao acaso, tá? Impacto profundo e extraordinário. É muito comum em prova você ver essa expressão contínua aqui, referindo-se à teoria da liderança transformacional. Vamos ver as características de cada uma dessas perspectivas? Olha só. Teoria transacional. Recompensa contingente. Negocia a troca de recompensas por esforço, promete recompensas pelo bom desempenho, reconhece as conquistas. Na transformacional, influência idealizada. O que se oferece não é uma troca, mas sim uma visão e sentido de missão, estimulando orgulho, ganhando respeito e confiança. O que se tem na transacional é uma administração por exceção, tanto ativa quanto passiva. Na ativa, procurando e observando desvios das regras e padrões, tomando atitudes corretivas necessárias, e na passiva, intervindo apenas quando os padrões não são alcançados. E, além disso, ainda na transacional, tem-se uma visão laissez-faire, abdicando-se de responsabilidades e evitando tomar decisões, apenas fazendo trocas. Na transformacional, a motivação é inspiracional e não a administração por exceção. Ou seja, ela comunica, o líder, né, comunica suas altas expectativas, utiliza símbolos para focar os esforços, expressa propósitos importantes de maneira simples, tem estímulo intelectual promovendo inteligência, racionalidade e resolução cuidadosa dos problemas da organização e tem uma consideração individualizada, dando atenção personalizada. Cada pessoa tem seu grau de atenção específico conforme seja necessário, tratando cada funcionário de modo individual, aconselhando e orientando. O que você vai ver é que a liderança transformacional, eu gosto de brincar e dizer que ela é do bem, né? Ela busca
transformar o comportamento das pessoas em algo de forma inspiradora. Já a liderança transacional faz apenas a troca. Temos também a liderança autêntica. A liderança autêntica é uma teoria que diz basicamente que o líder tem que ser autêntico. O líder tem que conhecer a si próprio, seus próprios padrões éticos, seguir os próprios padrões éticos, seguir aquilo que ele acredita correto para que ele consiga, de fato, influenciar o comportamento das pessoas. Ser um líder autêntico, tá bom? Vamos ver os detalhes aqui no quadro? Para essa teoria, os líderes verdadeiros agem de forma aberta e honesta perante os seus liderados, conhecendo a si próprios, sabendo quem são, o que permite que hajam conforme suas crenças e valores. Considere os seguintes fundamentos da liderança: conduta ética dos líderes e confiança, ou seja, capacidade de se tornar vulnerável aos outros, tomando como base as expectativas da evolução da situação. A liderança servidora, por sua vez, é uma teoria que diz que o líder deve agir como um verdadeiro servo dos liderados, ajudando-os, removendo barreiras em relação aos seus trabalhos e etc. O que é que significa isso? Significa o seguinte: o líder não é quem é servido, que é uma visão um tanto comum na nossa sociedade brasileira, né? Os líderes são aqueles iluminados que são servidos por pessoas subalternas. Negativo. Na visão da teoria da liderança servidora, e que é fundamental para a compreensão da liderança como um todo hoje em dia nas organizações, o líder, ele é servo. Em outras palavras, o líder só consegue influenciar o comportamento das pessoas porque ele serve para aquelas pessoas. E se você parar para olhar a sua realidade, seja na família, nos grupos de amizade, no trabalho, onde quer que for, o líder é essencialmente o servo. O líder, a pessoa que é alçada a posições de liderança, ela normalmente é aquela pessoa que consegue fazer as outras encontrarem algo sobre si próprias. Imagine, por exemplo, por que é que você está assistindo essa aula? E na medida do que se refere ao conteúdo de administração, eu posso te dizer, eu estou influenciando o seu comportamento na hora de marcar a bolinha da prova, portanto, eu estou oferecendo, nós estamos numa relação de liderança no que diz respeito à aprendizagem do conteúdo de administração. E nesse ponto aqui, o que a gente tem é, eu exerço a liderança te guiando para conseguir fazer uma prova de administração melhor por uma única, simples razão. Porque eu sirvo para você nesse momento. No que diz respeito ao seu estudo para concursos, eu quem sirvo para você. E por isso que eu consigo influenciar o seu comportamento. É isso que diz a liderança servidora. Se as pessoas, se você segue o comportamento de alguém na família, se alguém na família diz para você, faz isso desse jeito e você segue, é porque aquela pessoa que está te influenciando está servindo para você e não o contrário. Percebeu? O fenômeno da liderança servidora, a compreensão da liderança sob a perspectiva servidora é fundamental, inclusive, para entender como funciona a liderança nos dias de hoje. Tá certo? Voltando para o quadro. O líder encontra a força da liderança nos próprios liderados e ele trata as pessoas da forma que gostaria de ser tratado. Bem, é hora de seguir estudando, é hora de ir para o PDF, estudar por lá também. Eu acho super relevante, especialmente num conteúdo como esse, ir no PDF, aprofundar as teorias, depois ir lá nas questões comentadas, fazer as questões, ver por que você acertou, por que você errou e marcar aquilo que você errou. Sabe o que você faz? Lá na frente, quando você for revisar o conteúdo, você revisa pelas questões, especificamente pelas questões que você errou. Assim, você volta para as questões que errou, percebe onde era o erro, evita o erro e, mais uma vez, relembra o conteúdo. Essa é uma dica relevante que eu te dou na hora de revisar o conteúdo. Então, vai lá para o PDF, estuda isso aqui pelo PDF, faz as questões comentadas e segue revisando dessa forma que você vai estar no caminho certo para a aprovação, tá bom? É isso aí. Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.